Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje é este lindo caminho de mesa. Espero que gostem o quanto eu gostei. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante, fio 4 e usei a agulha de número 3,5. Ele ficou pesando 229 gramas. Na largura ficou com 40 centímetros e no comprimento ficou com 78 centímetros. Mas como eu sempre digo, vocês podem continuar fazendo. Vocês vão fazer no comprimento desejado. Outro sim, para você que não trabalha com barbante e quer que eu traga este gráfico com linha, deixe nas mensagens qual fio que vocês querem que eu traga, eu vou fazer o possível para trazer. Vou mostrar para vocês nesta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. A cor do barbante não tá ficando muito bonito, é um mostarda muito bonito. Mas eu acho que na foto de capa vocês conseguiram ver direitinho. É que hoje tá um dia chuvoso, tá nublado, então a cor não está nítida, mas é um mostarda muito bonito. Então este é o gráfico da nossa aula de hoje. Na aula passada eu trouxe esse mesmo gráfico, porém eu trouxe de um lado e do outro. Então eu fiz dois gráficos desse pela metade, um numa ponta e outro na outra. Para você que não assistiu, eu vou deixar na descrição o link para vocês que não assistiram e querem assistir. Após assistir essa aula, vão lá e assistam a outra aula. E nesta aula eu fiz apenas com um gráfico no meio. Gostei bastante também. Espero que vocês gostem o quanto eu gostei. E para a última carreira, eu fiz aqui nas laterais uma carreira de pontos baixos e aqui nas pontas, eu fiz essa carreira com 4 pontos altos tombados, fechado com ponto baixíssimo. Mas como eu sempre digo, a última carreira é só uma ideia, é só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Porém, o gráfico da nossa aula de hoje é este. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 4 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 81 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos fazer um total de 81 correntes. Feitas as 81 correntes, vou marcar a última que fiz e vamos fazer aqui mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Este é o nosso primeiro ponto alto. Vou voltar lá naquela corrente onde eu marquei e aqui eu vou fazer o meu segundo ponto alto. Agora, nós vamos fazer, para cada corrente da carreira anterior, um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante, tirar as últimas 2 argolas. Então, este é o nosso ponto alto. Agora, eu vou fazer, para cada corrente da carreira anterior, um ponto alto. Esta é a nossa carreira base. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Pronto, encerrei aqui a primeira carreira, a carreira base, a carreira de pontos altos. Nós ficamos aqui no total de 82 pontos altos, porque fizemos 81 correntes e as 4 correntes que fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, eu fiquei num total de 82 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira.
Eu vou fazer aqui duas correntes, vou fazer apenas duas, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos, por causa das duas correntes que eu fiz para subir. Então, nós teremos 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra, até o final do nosso trabalho. Aqui no meio, eu vou fazer uma carreira de ponto rede. Então, eu vou fazer duas correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior, fazer o terceiro ponto alto, um quadrado. Duas correntes, pular 2 pontos altos, repetir o terceiro ponto alto, 2 quadrados, duas correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Então, eu vou fazer assim até quase o final dessa carreira, porque lá no final eu vou copiar os 4 últimos pontos altos. Vou completar esta carreira e já mostro para vocês. Finalizei esta carreira de ponto rede. Então, eu subi com as duas correntes, fiz 3 pontos altos. Ficamos com 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra. Estes pontos altos nós vamos levar até o final do nosso trabalho. Aqui no meio, eu fiquei com 25 quadrados. Então, para esta largura, eu vou ficar com 25 quadrados. Caso vocês queiram fazer maior, vocês vão acrescentando de duas em duas correntes, que aí vai aumentar a quantidade de quadrados. Mas lembrando que terão que ter quadrados, números ímpares. Então, aqui eu fiquei com 25 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 quadrados. Esta carreira de ponto rede, eu vou repetir por mais 4 vezes. Nós teremos aqui 5 carreiras de ponto rede. Já fiz uma, vou fazer as outras 4. Como é só repetição, eu vou fazer as carreiras e já trago para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Como prometido, aqui estão as 5 carreiras de ponto rede. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos para a nossa próxima carreira. Nossa próxima carreira será a primeira carreira do gráfico. Já iniciei essa carreira porque apenas copiei. Então, eu copiei aqui os 4 pontos altos desta ponta e aqui no meio eu repeti 7 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Agora, eu vou preencher aqui 3 quadrados, então, são duas correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. 1, 2. E repetir o ponto alto da carreira anterior, fechei um quadrado. Vou fechar o segundo quadrado. São duas correntes, novamente, 2 pontos altos. E repetir o ponto alto da carreira anterior, 2 quadrados. Vamos para o terceiro quadrado. 2 pontos altos e repetir o ponto alto da carreira anterior. Então, eu fechei aqui 3 quadrados. Feito isto, vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feitas as 4 correntes, vou pular 2 quadrados. E no terceiro quadrado, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Novamente, 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou pular os próximos 2 quadrados e aqui no ponto alto já vou iniciar fechando os 3 quadrados deste lado. Então, tudo que nós fizermos de um lado, nós vamos repetir do outro. Então, eu fechei aqui um quadrado. Vou fechar o segundo. O terceiro. Então, eu fechei aqui 3 quadrados novamente deste lado. Vou repetir os 7 quadrados e os 4 últimos pontos altos. Vou completar esta carreira e já mostro para vocês. Encerrei aqui a primeira carreira do gráfico. Então, eu fiz os 4 pontos altos,
repeti aqui 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Fechei 3 quadrados com pontos altos, então são 2 correntes, em cada quadrado eu vou colocar 2 pontos altos. Fiz 4 correntes, pulei os 2 quadrados, no terceiro eu fiz 3 pontos altos. Deste lado, repeti da mesma forma, então, tudo que nós fizermos para um lado, vou repetir do outro. Então, eu fiz 4 correntes, pulei os 2 quadrados, fechei 3 quadrados, repeti os quadrados da carreira anterior, que também vai restar 7 quadrados, e copiei os 4 últimos pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei esta carreira com os 4 pontos altos, e nesta carreira eu repeti 6 quadrados. Na carreira anterior, nós havíamos repetido 7. Nesta, eu copiei apenas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos. Então, como são 2 correntes, eu vou colocar sempre 2 pontos altos. E repetir o ponto alto da carreira anterior. Então, eu fechei o quadrado antes dos pontos altos. Vou copiar os pontos altos da carreira anterior até que sobre, até que reste apenas 2 pontos altos aqui nesta ponta. Então, eu vou só repetir os pontos altos da carreira anterior. Pronto, foi o que eu fiz, apenas repeti os pontos altos da carreira anterior. E deixei os 2 últimos pontos altos. Sobre esses 2 últimos pontos altos, nessa carreira, nós não vamos fazer nada. Então, eu vou fazer aqui, vou repetir as 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes. Feito isto, próximo aos 3 pontos altos, eu vou colocar mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Sobre os pontos altos, eu vou colocar 2 correntes. 1, 2. Vou do outro lado, após os 3 pontos altos, e vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, aqui no meio ficou desta forma. Vou repetir as 4 correntes. 1, 2, 3, 4, vou pular os 2 primeiros pontos altos e vou copiar a partir do terceiro ponto alto. Então, eu vou copiar os pontos altos da carreira anterior, da mesma forma que eu fiz deste lado. Copiei os pontos altos e fechei este quadrado. Deste lado, eu vou copiar os pontos altos e fechar o quadrado após os pontos altos. Repetir os quadrados da carreira anterior e os pontos altos. Eu vou completar esta carreira e já mostro para vocês. Pronto, aqui está mais uma carreira finalizada. Copiei os 4 pontos altos. Nesta carreira, copiei apenas 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechei o quadrado antes dos pontos altos. Copiei os pontos altos da carreira anterior, até que aqui reste apenas 2 pontos altos. Fiz 4 correntes, pulei os 2 pontos altos. Próximo destes 3 pontos altos, eu fiz 3 pontos altos de um lado, 2 correntes em cima dos pontos altos e 3 pontos altos após os pontos altos. 4 correntes, deste lado repeti da mesma forma. Pulei esses 2 pontos altos, que são estes 2, copiei os pontos altos da carreira anterior e fechei o quadrado após os pontos altos. Copiei os quadrados restantes e os 4 últimos pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. A cada carreira, nós vamos fechar um quadrado antes dos pontos altos e pular estes 2 pontos altos aqui do meio, tanto de um lado quanto do outro. E aqui no meio, acrescentar 3 pontos altos entre os pontos altos. Então, vamos à próxima carreira. Iniciei a carreira com os 4 pontos altos e nesta carreira repeti apenas 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos com os 2 pontos altos, porque são 2 correntes. E repeti o ponto alto da carreira anterior. Então, eu fechei o quadrado antes dos pontos altos. Como eu falei, nós vamos copiar os pontos altos da carreira anterior até este penúltimo ponto alto. Não vamos fazer nada sobre os 2 últimos pontos altos. Então, eu vou copiar os pontos altos e já volto. Pronto, copiei os pontos altos e ficou aqui os 2 últimos pontos altos. Vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Próximo aos pontos altos, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos.
2 correntes, pular os pontos altos no meio do grupo de 3 pontos altos, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes, pular os 3 pontos altos, e aqui nas 4 correntes, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Pular os 2 primeiros pontos altos e começar a partir do terceiro ponto alto. Vou copiar os pontos altos da carreira anterior, fechar o quadrado após os pontos altos, copiar os quadrados restantes e os 4 últimos pontos altos. Vou completar esta carreira e já trago. Aqui está, 4 pontos altos. Nesta carreira, eu copiei apenas 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Fechei o quadrado antes dos pontos altos, copiei os pontos altos da carreira anterior, deixando aqui os 2 últimos pontos altos. Fiz 4 correntes, pulei os pontos altos, próximo aos 3 pontos altos, 3 pontos altos, em cima dos 3 pontos altos, 2 correntes, no meio 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, 4 correntes deste lado, pulei os 2 pontos altos, copiei a partir do terceiro ponto alto, copiei os pontos altos da carreira anterior, fechei o quadrado após os pontos altos, copiei os quadrados restantes e os 4 últimos pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Iniciei a carreira, 4 pontos altos. Nesta carreira, eu repeti apenas 4 quadrados. 1, 2, 3, 4. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos, com os 2 pontos altos, fechei o quadrado antes dos pontos altos. Vou copiar os pontos altos da carreira anterior e deixar estes 2 últimos pontos altos. Pronto, copiei os pontos altos da carreira anterior e me restou aqui os 2 últimos pontos altos. Novamente, vou fazer as 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vou próximo aos pontos altos, fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes, pular os 3 pontos altos da carreira anterior, aqui no meio, 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes, pular os 3 pontos altos, mais 3 pontos altos aqui nas 2 correntes próximas. 2, 3 pontos altos. 2 correntes, pular os 3 pontos altos e fazer o meu último grupo de pontos altos após os 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. 3 pontos altos. 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Pular os 2 primeiros pontos altos, copiar a partir do terceiro ponto alto. Copiar os pontos altos da carreira anterior, fechar este quadrado após os pontos altos, copiar os quadrados restantes e os 4 últimos pontos altos. Vou completar esta carreira e já mostro para vocês. Mais uma carreira finalizada. 4 pontos altos, 4 quadrados. Fechei o quadrado antes dos pontos altos, copiei os pontos altos da carreira anterior, deixando os 2 últimos pontos altos. 4 correntes, e sobre os 3 pontos altos da carreira anterior, nós vamos colocar sempre 2 correntes, intercalei 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes, até esta ponta. O nosso último grupo de pontos altos é após os pontos altos do outro lado. Fiz as 4 correntes, pulei os 2 primeiros pontos altos, copiei os pontos altos da carreira anterior, fechei o quadrado após os pontos altos, e deste lado restou a mesma quantidade de quadrados, 4 quadrados e os 4 últimos pontos altos. Então, quando nós formos passar destes pontos altos para os grupos de 3 pontos altos do meio, é que nós vamos colocar 4 correntes. Quando nós formos fazer as correntes em cima dos 3 pontos altos, sempre será 2 correntes, não 4 correntes apenas nesta ponta e nesta. Aqui no meio será sempre 2 correntes. Esta carreira é a minha carreira central. Eu vou fazer até esta carreira, então, até aqui eu abri o triângulo. Agora, eu vou fechar. Se vocês quiserem fazer mais carreiras,
continuar fechando os quadrados de fora e acrescentando o grupo de pontos altos aqui no meio, fica a critério de vocês. Eu não fiz, então eu não sei como vai ficar, mas caso vocês queiram fazer, fica a critério de vocês. Aí vocês vão continuar esse trabalho, da mesma forma que eu fiz até aqui, vocês vão fazer até a quantidade de quadrados que vocês quiserem deixar aqui dos lados. No meu trabalho, eu deixei 4 quadrados numa ponta e 4 quadrados na outra. Agora, como eu falei, eu vou fechar o triângulo. Então, eu vou abrir quadrados aqui na ponta, que eu vou copiar as carreiras que nós já fizemos. Então, eu vou voltar com as carreiras. Então, eu vou abrir quadrados aqui na ponta e acrescentar os 2 pontos altos nas 4 correntes, que são os 2 pontos altos que nós vínhamos eliminando, até que fique apenas um grupo de 3 pontos altos lá na ponta. Então, vamos para a nossa próxima carreira. A nossa próxima carreira, nós já vamos fechar o nosso triângulo. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras com a carreira central. Agora, eu vou fazer essas outras. Agora, eu vou voltar com essas 3 carreiras para fechar o triângulo. Vamos a ela? Então, eu iniciei a carreira com os 4 pontos altos e os 4 quadrados da carreira anterior. Vou abrir este quadrado aqui, que na carreira anterior nós fechamos com pontos altos. Então, eu vou abrir este quadrado. Vou fazer as 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o terceiro ponto alto. Então, eu abri este quadrado, nós vamos fazer agora esta carreira. Vou copiar os pontos altos da carreira anterior, apenas copiar. Pronto. Copiei os pontos altos da carreira anterior. Vou fazer aqui os 2 pontos altos, que são esses 2 pontos altos. Então, vou acrescentar 2 pontos altos. 1, 2. Feito isso, vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou pular estes 3 pontos altos. E aqui no meio, vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes, pular os 3 pontos altos, aqui no meio, 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntes, pular os 3 pontos altos, aqui no meio, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Vou fazer as 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou aqui próximo aos pontos altos, acrescentar estes 2 pontos altos. Então, vou fazer 1, 2 pontos altos, repetir os pontos altos da carreira anterior. Abrir este quadrado aqui na ponta, que é este quadrado, copiar os quadrados restantes e os 4 pontos altos. Vou completar e já trago para mostrar para vocês. Pronto. Finalizei mais uma carreira, 4 pontos altos, copiei os 4 quadrados da carreira anterior, abri este quadrado, nós vamos fazer esta carreira. Então, abri este quadrado, copiei os pontos altos da carreira anterior, acrescentei os 2 pontos altos, que nesta carreira nós havíamos eliminado, eu acrescentei 4 correntes e intercalei aqui no meio novamente. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes, deste lado, repeti da mesma forma. 4 correntes, 2 pontos altos, acrescentei os 2 pontos altos, copiei os pontos altos da carreira anterior e abri um quadrado aqui nesta ponta, que é este quadrado. Então, observem que aqui na carreira central, aqui no meio, nós ficamos com 4 grupos de pontos altos. 1, 2, 3, 4. Como eu estou fechando o triângulo, nesta carreira eu fiquei com 3 grupos de pontos altos, que são estes 3 grupos de pontos altos. Agora, nós vamos fazer os 2 grupos de pontos altos aqui no meio e a última carreira com o grupo de pontos altos apenas central. Vamos à próxima carreira. Copiei os 4 pontos altos e os 5 quadrados da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5. Vou abrir um quadrado aqui no início dos pontos altos, 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Vou copiar os pontos altos da carreira anterior e já trago para mostrar para vocês. Pronto, copiei os pontos altos da carreira anterior, vou acrescentar aqui os 2 pontos altos. 1, 2. Feito isto, vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vou lá no meio e vou fazer aqui os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes,
Vou no próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vou próximo aqui aos pontos altos, vou fazer 2 pontos altos. Então, eu vou acrescentar aqui os 2 pontos altos que eu havia eliminado. Vou copiar os pontos altos da carreira anterior, abrir um quadrado aqui no final dos pontos altos, copiar os quadrados restantes e os 4 últimos pontos altos. Pronto, finalizei mais uma carreira. Esta carreira é a nossa segunda carreira, que aqui no meio nós vamos ficar apenas com 2 grupos de pontos altos. Copiei os pontos altos, os quadrados da carreira anterior, abri este quadrado. Copiei os pontos altos, acrescentei aqui os 2 pontos altos, 4 correntes, no espaço 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. 2 correntes, 3 pontos altos. 4 correntes, acrescentei os 2 pontos altos, copiei os pontos altos da carreira anterior, abri este quadrado no final dos pontos altos, repeti os quadrados da carreira anterior e os 4 últimos pontos altos. Agora, a nossa próxima carreira será esta primeira carreira que nós fizemos. Nós vamos fazer apenas, fechar apenas este quadrado com 3 pontos altos. Eu vou fazer esta carreira e já trago somente para explicar para vocês. Não tem segredo. Pronto, finalizei aqui a última carreira do nosso gráfico. Então, a última carreira é a primeira carreira. Fiz os pontos altos. Aqui nós ficamos com 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A mesma quantidade desta carreira. Copiei os pontos altos da carreira anterior, acrescentei os 2 pontos altos. Fiz 4 correntes, fiz apenas um grupo de pontos altos, de 3 pontos altos, 4 correntes deste lado da mesma forma. Acrescentei os 2 pontos altos, copiei os pontos altos da carreira anterior, abri um quadrado aqui no final dos pontos altos, copiei os quadrados restantes e os 4 últimos pontos altos. Então, esta é a última carreira do nosso gráfico. Até aqui eu abri o triângulo, agora eu fechei. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Vou deixar um pouco parado, caso vocês queiram tirar um print, podem tirar para depois sanar as dúvidas de vocês. Mas eu acho que eu consegui passar tudo direitinho, eu acho que vocês conseguiram entender. Sendo este o nosso gráfico, finalizei aqui a última carreira, agora eu vou repetir as 5 carreiras de ponto rede. Então, entre cada gráfico, eu terei 5 carreiras de ponto rede. Lembrando a vocês que é apenas uma sugestão. Se vocês quiserem fazer mais carreiras de ponto rede, pode fazer. Se quiserem fazer menos carreiras de ponto rede, também podem fazer. Aqui é sempre somente uma ideia, só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês. Vocês são inteligentes. Porém, para o meu trabalho, eu vou fazer 5 carreiras de ponto rede entre cada gráfico. Então, eu vou continuar fazendo o meu trabalho até o comprimento desejado. Quando trouxer, trago para fazermos a última carreira por toda a volta. Então, como prometido, já adiantei aqui o meu trabalho e trouxe para fazermos a última carreira por toda a volta. Eu só fui fazendo, copiando gráfico a gráfico, então, mesmo que eu fiz aqui, eu repeti aqui. Então, esta é a minha primeira carreira, esta é a segunda, a próxima a terceira, e assim por diante. Eu só fui copiando o mesmo que eu já havia feito. E aqui no meio, eu fiz as 5 carreiras de ponto rede. O meu trabalho ficou com 1, 2, 3, 4, 5 gráficos. Mas vocês vão fazer conforme o desejado. Vocês podem continuar fazendo, copiando o gráfico até o comprimento desejado. Ok? Finalizei com as 5 carreiras de ponto rede. Nós iniciamos com 5 carreiras de ponto rede e vamos finalizar com 5 carreiras de ponto rede. E a minha carreira base, que é a carreira de pontos altos. A única diferença que eu fiz foi que para os pontos altos da última carreira, eu troquei a numeração da agulha. Trabalho todo eu fiz com agulha de número 3,5. Aqui eu diminuí, então eu fiz esta última carreira de pontos altos com agulha de número 3, para os pontos altos ficarem mais juntinhos, não ficarem sobrando, não ficarem babando. Porém, vocês vão ver se é preciso para vocês. Às vezes, para o ponto de vocês, não precisa. Então, vocês podem fazer a última carreira com a agulha que já vinha fazendo o trabalho. A única diferença que eu fiz foi trocar a numeração.
Pro trabalho eu fiz com 3,5, aqui eu fiz com a agulha de número 3. Ok? Para a última carreira, eu vou voltar a usar a agulha de número 3,5. Então, vamos à nossa última carreira. Para a última carreira, nas laterais, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Então, em cada espaço, eu vou colocar 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo, 2 pontos baixos. 1, 2. Vou fazer assim nas laterais, em cada espaço, 2 pontos baixos. Quando chegar aqui em cima dos pontos altos, eu volto, porque a nossa última carreira em cima dos pontos altos será diferente. Como prometido, já fiz aqui nas laterais a carreira de pontos baixos em cada espaço, 2 pontos baixos. Agora, vamos fazer a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Eu vou fazer aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Aqui no mesmo espaço, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, nós ficamos com 4 pontos altos por causa da corrente que eu fiz para subir. Vou contar 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui 4 pontos altos tombados. Novamente, 3 correntes. 1, 2, 3. No mesmo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Ficamos com 4 pontos altos. Vou contar 1, 2, 3. No quarto ponto alto, um ponto baixíssimo. Novamente, 3 correntes. 1, 2, 3. No mesmo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Ficamos com 4 pontos altos. Vou contar 1, 2, 3. No quarto ponto alto, um ponto baixíssimo. Então, a minha última carreira em cima dos pontos altos vai ficar desta forma. Lembrando a vocês que a quantidade de pontos altos que vocês vão pular depende do ponto de vocês. Caso vocês queiram pular menos ponto, fica a critério de vocês. Outro sim, essa última carreira é só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês. Vocês são inteligentes. Eu vou completar esta carreira e quando trouxer, já trago nosso trabalho finalizado. Pronto, finalizei a minha última carreira por toda a volta. Sendo assim, encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!